Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é Divone Fiorini. Ele é proprietário do restaurante Terraço Gastrobar, que funciona em Suzano há 9 anos, fundado junto de seu pai, José Marques, e sua mãe, Cássia Cristina. Seja muito bem-vindo, Divone. Muito obrigado, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós somos parceiros de longa data e pela primeira vez estar sentado aqui com vocês é um grande prazer. Muito obrigado. Prazer é todo nosso de te receber, Divone. E eu queria que você contasse um pouco para nós sobre a história do restaurante, para começar, a origem do nome Terraço Gastrobar. Vamos lá, o Terraço Gastrobar ele surgiu depois, né? Como você falou, hoje nós estamos há 9 anos abertos, estamos indo para o 10º ano. Nós iniciamos como Terraço de Fiorini, né? Então, aí que surgiu o Terraço. E depois, pós-pandemia, nós trocamos para Terraço Gastrobar, para realmente trazer um novo conceito para a cidade, né, de gastrobar. A gente, ainda quanto Terraço de Fiorini, nós tínhamos um funcionamento, e hoje com Terraço Gastrobar nós temos outro. E foi daí que surgiu essa ideia dessa transição. E como era mais ou menos essas diferenças? Como era o Terraço de Fiorini e qual foi a diferença, essa transição para o Terraço Gastrobar? O Terraço de Fiorini ele era um barzinho, a gente pode colocar assim, né? Então era porções, pouquíssimas porções, muita cerveja, poucos drinks, né? Essa era a ideia, a gente recebia muita banda de rock lá. E o Terraço Gastrobar ele é totalmente diferente, ele tem pratos, uma variedade enorme de pratos. Nós temos porções, mantivemos algumas, nós temos os drinks. Então nós realmente alteramos um conceito, a gente quis trazer para dentro de um bar um restaurante, um cardápio de um restaurante muito bem elaborado. E também quisemos não perder a pegada do barzinho, música ao vivo, aquele clima descontraído, né? Pra gente é muito importante isso. Então a gente uniu o que a gente sentia como falta na cidade de Suzano para criar esse ambiente que a gente criou, o Terraço Gastrobar. Sim, e John, vocês perceberam essa falta em Suzano e vocês quiseram desenvolver este local. Você disse que até no começo era um barzinho somente para receber amigos da família, não é? Isso, justamente. E daí se desenvolveu para um negócio, né? Como Sim. foi esse desenvolvimento? Vocês esperavam que um dia se tornasse o que se tornou hoje? Cara, não. A gente nunca esperou chegar nesse patamar que a gente chegou hoje. O Terraço, ele surgiu da ideia do meu pai, né? O meu pai, ele é o principal responsável por isso. É ele quem fez toda a parte... A decoração, ela é uma coisa bem ímpar lá, é bem diferente. E foi ele quem fez isso. Até que a gente brinca hoje que a nossa régua de atendimento, a nossa régua da comida, ela tem que ser alta por conta do meu pai, né? Porque aquele ambiente ele é tão bonito que a gente não pode trazer um atendimento que não esteja ali parelho junto com a decoração, né? E a comida a mesma coisa, os drinks. Então, basicamente foi daí que meu pai começou a fazer, era só receber os amigos e a família, como você disse. E a gente nunca teve essa ideia de transformar num negócio que fosse fazer o sucesso que é hoje. O Terraço ele começou de maneira muito amadora, né? Eu não era da área, meu pai não era da área, minha mãe não era da área. Nós iniciamos todo esse processo para receber os amigos e a família. Só que isso a gente foi vendo, né, que tinha chance de crescer. E ainda assim a gente não almejava chegar onde a gente chegou hoje, porque a gente não tinha essa noção que poderíamos alcançar essa proporção. E as coisas foram acontecendo de maneira muito natural, tanto a transição para Terraço Gastrobar também foi isso, foi uma necessidade que a gente sentiu, a gente falou, cara, vamos fazer, já que a gente está querendo profissionalizar, vamos profissionalizar da melhor maneira. E foi daí que surgiu essa ideia de fazer essa transição, fazer essa troca, e foi uma das melhores escolhas que a gente fez na nossa vida, que foi algo que surgiu um resultado enorme pra gente. E, Divone, dentro dessa transição, dentro desse momento em que vocês abriram o empreendimento até hoje, quais foram, assim, os principais desafios que vocês enfrentaram? Em especial na pandemia que passamos recentemente. A gente teve bastante desafios, justamente por nós não sermos da área, né? Então é isso. Então o Terraço ele foi muito desafiador desde o seu início. Então no início era eu, meu pai e minha mãe trabalhando. Depois a gente enfrentou desafios de funcionários, como que a gente contrata um funcionário, né? Como que a gente segue ali os padrões, como que a gente segue as leis. É isso. A gente não aprende o empreendedorismo dentro de uma escola, né? Sim. A gente só aprende realmente quando a gente vai lá e faz esse jogo acontecer. Então, a todo momento o Terraço ele é muito desafiador, até hoje, mesmo com a gente 9 anos, a gente vem aprendendo coisas novas. Eu acho que é aí que está a magia de todo o negócio, de todo lugar, né? Quando a gente encara esse desafio com muito amor, que é o que a gente faz no Terraço,
as coisas acontecem de maneira muito bacana. Na pandemia em si, foi realmente o nosso maior desafio, né? A gente ficar fechado pelo período que a gente ficou era algo que não estava nos nossos planos, né? Como eu falei, o terraço ele era muito amador, então assim, a gente não tinha planejamento, né? Nós não tínhamos reserva financeira, a gente não tinha nada disso. E a gente tinha acabado de fazer, como eu falei, na pandemia a gente fez a transição, né, de terraço gastrobar. Então a gente tinha acabado de adquirir novos equipamentos para fazer essa transição já e tal, né? Então a gente tinha feito um investimento ali no terraço e do nada fecha, né? E aí ficou naquela 15 dias, 30 dias, né? A gente não sabia o período. Mas isso nos ensinou muito, graças a Deus a gente conseguiu se manter, né? A gente fez o delivery, né? Então, na época a gente só trabalhava no período da noite, né? Até antes da pandemia. E no delivery a gente começou a abrir almoço e janta para a gente tentar chegar numa receita mínima ali para a gente manter, né, todos os funcionários, enfim, para a gente conseguir manter toda a estrutura que a gente tinha. E graças a Deus a gente conseguiu passar. Passamos da primeira fase da pandemia, conseguimos retornar aos poucos, né, as transições entre fase amarela, fase laranja. Em algumas a gente conseguiu abrir. E nisso o pessoal estava muito... Aí a pandemia, pelo outro lado, teve um lado muito positivo, onde o pessoal conseguiu conhecer o terraço. Acho que o período que o pessoal ficou em casa é isso. A gente trabalhava delivery, a gente fez bastante live na época. Então a gente criou uma parte na mídia social maior do que a gente tinha. Então pessoas que não conheciam o terraço passaram a conhecer através de Instagram, Facebook. E quando a gente teve o retorno, a gente atendia somente as reservas, ainda tinha, né, a limitação das mesas, né? Então a gente atendia 40% da capacidade no início, somente com reserva. Isso encheu muito, foi uma época que era difícil sim no terraço, porque a gente já esgotava as reservas muito rápido quando a gente abria. E depois que foi normalizando, graças a Deus, a gente teve a nossa melhor fase na pós-pandemia. Foi a melhor fase do terraço, porque eu acho que a pandemia acabou contribuindo para que as pessoas conhecessem o terraço. Poxa, que bom. Então, depois desse período, assim, Sim. que foi um longo período, foi um né? Longo período, foi 2 anos, mais ou menos. Nesse, às vezes não chove, não molha. Quando liberava, ainda não liberava tudo. Mas depois de desenvolver tudo, agora voltou graças andando a Deus, bem. muito bem. E você disse, Divone, sobre essa questão da transição entre vocês só abriam à noite, mas daí por causa da pandemia vocês foram, entre aspas, forçados, vocês viram como alternativa disponibilizar almoço também. Como foi mais ou menos isso? E vocês mantiveram isso depois também da pandemia? Isso, a gente primeiro estruturou, né? A gente teve a ideia, quando a gente abriu na pandemia a gente abriu por uma necessidade, Sim. né? Da gente realmente aumentar ali o nosso faturamento. E no pós-pandemia a gente viu que tinha um mercado ali, que até então o terraço, como eu falei, no início como era mais barzinho, não adiantava a gente abrir só para almoço do dia para noite, que a coisa não funciona assim no mercado, né? No comércio de maneira geral. Então a gente começou a estruturar, né? Pós a pandemia a gente não manteve isso direto com o salão aberto, porque a gente precisou estruturar, foi onde a gente iniciou a nossa troca de cardápios, né? A gente começou com almoço, com pratos para almoço mesmo, né? A gente entendeu que os mesmos pratos da noite talvez não funcionassem no almoço, então a gente começou nessa transição mesmo de iniciar todo o planejamento para a gente abrir no almoço. O terraço, ele faz 3 meses, se eu não me engano, que está aberto para almoço. E é isso, graças a Deus hoje vem tendo um resultado positivo, a gente vem alcançando, né? Nos primeiros meses foi mais fraco o primeiro mês, mas como eu falei para o pessoal, a gente planeja tudo, né? Então tudo a gente já tinha um plano para fazer. E hoje vem sendo muito positivo a gente abrir para o almoço, porque é isso, a gente acaba oferecendo para quem gosta de uma comida de qualidade, para quem quer um almoço mais tranquilo, mais leve. O almoço é uma coisa muito corrida no dia a dia nosso, Sim. né? A gente sai, almoça ali na correria, poucas vezes a gente consegue desfrutar de um momento gostoso no almoço, né? Na janta é mais fácil a gente ter esse horário mais espaçado, que a gente consegue conversar. E o terraço, ele quis trazer essa mesma proposta da janta para o almoço também, né? Para as pessoas que às vezes querem fazer uma reunião, quer conversar com alguém, quer ter a liberdade de conversar, né, tranquilamente, desfrutar de um bom prato. Aí veio a ideia da gente abrir para o almoço
e vem dando certo. Hoje essas pessoas estão encontrando o terraço, graças a Deus, e tem saído mais leve de lá normalmente do que quando chegam com aquela pressão do trabalho. Chega, come no terraço com um ambiente totalmente diferente, uma comida gostosa, eles saem mais leve e fica tudo melhor no final do dia. Isso é muito bom, isso é muito bom. E é um local aconchegante, né? Você destacou que toda a ideia do espaço foi ideia do seu pai. Queria saber de onde foi a inspiração, de onde ele tirou essa inspiração para criar aquele ambiente bonito do terraço. Como é que ele pensou tudo isso? Cara, meu pai ele é um gênio, né? Assim, eu posso afirmar isso. O que ele fez é único e ele não teve nenhuma inspiração externa, né? Isso é o mais louco, assim. Muita gente fala, seu pai se inspirou em algum país de fora, né? E visitou algum lugar. Não, meu pai não. Foi tudo da cabeça dele mesmo. Tanto é que o terraço, hoje com 9 anos de funcionamento, eu posso dizer que meu pai começou há uns 15 anos atrás a fazer essa parte do terraço. Meu pai, ele era um tapeceiro, ele foi um dos tapeceiros mais bem conceituados de Suzano. Por 30 anos ele teve a tapeçaria dele ali na Avenida Mogi das Cruzes, então ele já era muito conhecido na tapeçaria, mas ele começou a desenvolver o terraço, né, como a gente já falou, para os amigos, para a família. Então, assim, era só um hobby para ele fechar a tapeçaria dele, ir lá para casa, que é onde é o terraço, né, hoje, né, a gente morava lá, e começou a fazer essa área do terraço. Então, ele ficou uns 6 anos fazendo, sem nenhuma pretensão de abrir estabelecimento comercial nenhum. Ele mexia ali 2 horinhas por dia, 3 horinhas, dependendo do tempo dele. E só que quando começou a ficar com aquela cara muito bonita, o pessoal começou a incentivar. E a inspiração era do dia a dia, tanto é que dos 15 anos até hoje ele tá lá, né? Ele tá lá até hoje de segunda a sábado, a tapeçaria dele ele fechou hoje. Ele realmente, o que era hobby hoje é a grande paixão da vida dele, que é construir as coisas pro terraço, fazer as modificações que ele acha que tem que fazer. Então o terraço está sempre em constante evolução, né? Tanto em atendimento quanto nas comidas e principalmente na decoração, que meu pai é incansável fazendo tudo o que ele faz, ele ama muito e ele tá todo dia sempre mudando. Então, se você for no terraço hoje, você vai ver algumas coisas, se você voltar daqui a 6 meses, você vai ver coisas totalmente diferentes, decorações novas, a gente tirou uma coisa, colocou outra, ou a gente só colocou e assim vai indo. Poxa, que legal. O terraço é muito bonito, a gente teve a oportunidade de conhecer também, né? É muito bom. E daí, Divone, falando um pouco sobre uma das principais características do restaurante, que é o seu amplo cardápio. Eu queria saber, você falando, quais são os principais pratos ali do Terraço Gastrobar? Hoje o terraço ele divide muito os pratos pela gama, né, de que tem mesmo, a variedade ela é grande, mas é engraçado porque o terraço ao longo dos 9 anos, como eu falei, a nossa profissionalização ela começou recente, né, a gente ampliar tudo isso não é uma coisa muito longa. Então, ainda assim, os principais pratos continuam sendo os pratos antigos, né? Que é a nossa costela, o nosso escondidinho, né? São os pratos campeões de venda aí, né? Mas hoje a gente tem risotos excelentes também. Nós temos sai pratos simples como uma parmegiana, mas a maneira como a gente faz também, né, ela fica diferente, se torna uma parmegiana mais especial. Então, hoje é isso. Hoje a gente consegue, não tem aquele que dispara tanto, porque o nosso cardápio ele foi crescendo bem aos poucos, né? A gente nunca teve a intenção de ter um amplo cardápio. Nós nunca tivemos essa intenção. A gente tinha a intenção de tudo que nós fizéssemos fosse muito bem feito. Essa é a nossa regra. Para a gente colocar um prato no cardápio, ele era testado por um longo período, né? Meses, às vezes. Porque a gente testava uma receita, fazia outra, né? Às vezes tinha troca de funcionário nesse meio, a gente fazia para o funcionário novo comer também, para ele ver o que ele achava e tal. Então a gente sempre teve esse processo mais longo na criação do cardápio. E talvez por isso que hoje a gente divida tão bem, né, essas vendas, por conta disso. Porque tudo que o pessoal come, normalmente gosta muito. E então hoje a gente não tem um carro-chefe, mas os pratos antigos eles acabaram trazendo a gente até aqui, né? Então acho que por isso que eles se destacam um pouquinho ali dos mais novos. E daí, Divone, alguns dias da semana você também destacou, a gente estava conversando antes em off, que conta com algumas promoções especiais, alguns rodízios especiais. Quais são esses dias que contam com essas promoções? E quais são os preços, mais ou menos, desses rodízios?
Isso, a gente por estratégia, né, a gente começou a fazer durante a semana alguns rodízios para a gente tentar realmente chamar clientela, né? E tem funcionado muito bem, né? Então, de segunda a quinta-feira, nós trabalhamos com rodízios. De segunda a quinta, nós sempre temos rodízios de bebida, né? Então, nós temos rodízios de caipirinha, que são todas as caipirinhas do cardápio, e rodízio de chopp também. Esse é um único rodízio pelo valor de R$70. Então, a pessoa das 19 às 23 horas pode beber caipirinha e chopp à vontade por R$70. Esse rodízio ele é o único também que funciona de segunda a quinta-feira. Nos demais dias, nós vamos alternando os rodízios a cada dia. Então, na segunda-feira, normalmente a gente tem um rodízio de costela, foi um dos nossos primeiros pratos, é o dos que mais vendem, que é costela, o escondidinho e batata crinkles, é uma batata frita, né? Esse rodízio ele sai R$72 por pessoa, e o pessoal também come à vontade. Na terça-feira nós temos rodízios de frutos do mar, então o rodízio também sai bastante, o pessoal gosta. Esse rodízio sai numa média de R$98 por pessoa. Nós temos o rodízio na quarta-feira de mini hambúrguer. Também foi o rodízio campeão quando a gente lançou, cara, deu uma dor de cabeça pra gente. Muita gente, graças a Deus, frequentando. É um dos rodízios campeões também nosso. Esse rodízio sai R$66 por pessoa. Nós temos na quinta-feira o rodízio de comida de boteco, né? E também quando a gente lançou foi um sucesso e é um sucesso até hoje. Esse foi o nosso rodízio mais consistente que a gente criou da quinta-feira. Esse sai na média de R$69 por pessoa. Aí na sexta e no sábado a gente trabalha só à la carte, né? Até pra gente atender com qualidade. É muito difícil a gente com movimento, né? Hoje nós temos 3 ambientes no terraço. Nós temos o térreo, o primeiro e o segundo andar. Quando a gente começou era só o terraço mesmo, né? Mas hoje a gente atende em 3 ambientes. Então, para a gente atender o rodízio nos 3, não funciona tão bem, né? Então, por isso que a gente opta nos finais de semana, na sexta e no sábado, somente à la carte mesmo. Para a gente conseguir entregar uma qualidade para o cliente, que é o que a gente mais se preocupa até hoje. Sim, só por curiosidade, você falou que na quinta-feira o rodízio de boteco, comida de boteco, né? Quais são essas opções ali dessas comidas de boteco? Cara, assim, as que mais saem, né? Tipo, torresmo, né? Não pode, numa comida de boteco, quando a gente pensa, não pode faltar, né? Sim. Agora, no frio, alguns dias, nós fazemos dias específicos do caldo, do Festival do Caldo, né? Esse festival de caldo sai R$62 por pessoa. Mas na comida de boteco a gente também deixa um caldinho verde, às vezes um caldo de mocotó, às vezes um caldo de mandioca. A gente vai alternando esses sabores, mas a gente também deixa o caldo e nesse frio sai bastante mesmo na quinta-feira, né? Do resto a gente tem bolinho de feijoada, nós temos porções que a gente criou, que nós criamos exclusivamente para o rodízio, né? Então nós temos opções de frango, temos opções de carne, né? Tudo como forma de petisco para o pessoal comer, para ser aquela coisa mesmo de resenha de Sim. bar. Tem música ao vivo na quinta-feira, né? O que ajuda também. Então a pessoa que pega ali um rodízio de chopp, pega o rodízio de comida de boteco, ouvindo a música ao vivo, você pode ter certeza que o pessoal faz da quinta-feira dela uma quinta-feira muito boa. E daí você falou da música ao vivo, eu queria saber quais são os dias, todos os dias tem música ao vivo, são alguns dias específicos, quais são geralmente os dias e horários? Na música ao vivo nós trabalhamos normalmente de quinta a sábado, então quinta-feira, o horário ele é um pouquinho mais cedo, na quinta-feira a gente inicia com a música ao vivo às 19h30 e encerra ela por volta das 23 horas. Uhum. Na sexta e no sábado, essa música ao vivo começa entre 8 e 8h30 da noite e vai até umas meia-noite, mais ou menos nesse horário. O nosso encerramento é até 1h da manhã, então normalmente a gente encerra a música ao vivo um pouquinho antes. No sábado, no almoço, também tem a música ao vivo. No almoço a gente inicia ela às 13 horas e vai até uma volta de umas 16 horas. Legal. E daí eu sei que essa também é uma das melhores partes do Terraço Gastrobar, que são seus drinks. Eu queria saber quais são as opções também favoritas, as opções favoritas dos clientes, e como a equipe do Terraço planeja essa criação de novos drinks para sempre inovar o cardápio. Cara, os drinks, ele também começou numa parte onde eu também sentia muita
muita dificuldade de encontrar aqui em Suzano na época, né? Hoje a gente já tem bastantes opções, graças a Deus a cidade ao todo cresceu nesse nosso ramo, né? Isso é muito legal e muito importante até pra gente, né? É legal que a cidade tenha boas referências para que a gente consiga trazer um público de fora da cidade para cá. Mas na época, há 9 anos atrás, era muito difícil se encontrar bons drinks aqui em Suzano. Então foi uma área na qual eu quis me dedicar por um tempo e eu comecei a fazer curso, né? Enfim, fui para São Paulo e fiz bastante curso voltado para essa área. E nisso eu fui implementando, né, todo esse conhecimento que eu fui tendo no bar mesmo. A parte da cozinha eu deixava mais com a minha mãe e eu ficava então mais responsável pela parte de bar, de criar novos drinks. Hoje a gente já tem uma equipe, né, a gente já tem um barman que inclusive foi nosso aluno de workshop, né, então ele foi aluno nosso e hoje é o nosso principal bartender da casa. E hoje nós temos metas junto com ele, assim como nós temos metas junto com a cozinha, de criações, né? Então a gente sempre, pelo menos um drink por mês a gente tem que criar e pelo menos 2 pratos ali na cozinha tem que sair de coisa nova, né? Então, no começo eu que fazia muita coisa nova lá no terraço e hoje a gente vem deixando com essa equipe mesmo do bar para eles desenvolverem, e eles vêm desenvolvendo muito bem. Então a gente simplesmente trabalha com metas com ele, né, para a gente conseguir criar coisas novas, pesquisar novos produtos, né? O mercado ele está crescendo muito na parte da coquetelaria também e a gente vem tentando acompanhar ao máximo para a gente criar, porque isso a gente vê que faz toda a diferença, né? E hoje especificamente nós temos o prato e os drinks do mês, então todo mês no terraço a gente tem prato novo, que ele entra ele é realmente sazonal, ele entra aquele mês e sai, né? E é engraçado porque algumas pessoas elas ficam tristes assim, né? Fala, cara, eu queria muito do mês passado. A gente fala, não, come desse mês que vai gostar também, né? E a pessoa come e acaba gostando também. Lógico que dentre desses todos a pessoa acaba criando um favorito. E nos drinks acontece da mesma maneira, né? A gente cria 1 ou 2 mensais, todo mês a gente tem. E eles somem, né? E depois de um ano a gente faz o balanço dos que mais saíram, do que os mais o pessoal pediu e a gente coloca no cardápio de maneira definitiva. Que legal, cara. Um planejamento bem pensado, assim, para conseguir trazer. Isso, pra gente conseguir trazer o pessoal, para experimentar sempre coisa nova, porque é isso. No começo, como a gente tinha poucos pratos, a gente percebeu que às vezes o pessoal queria ir, mas puta, só tem isso para comer, né? Então agora não, agora pelo contrário. Se você vier uma vez por mês, vai ter coisa diferente todo mês, né? Você tem que vir mais de uma vez caso você queira comer aquele prato que te traga alguma memória. Mas isso tem funcionado muito bem e depois de um ano a gente colocando eles no cardápio, o pessoal gosta bastante também. Que legal. E assim, ó, tem algum que você fala assim, poxa, esse é o meu queridinho, assim, que você tenha criado, que você tenha pensado e que hoje também, assim, um dos principais, hoje que já tá no cardápio definitivo, um dos principais carro-chefes, assim, quando se trata dos drinks da casa? Cara, eu não tenho... É engraçado. Eu gosto muito de ver as nossas crias crescendo assim, né? Então, assim, eu já tive os meus preferidos, hoje os meus... eles já não são mais os meus preferidos, hoje eu tô preferindo as criações novas, né? Então, hoje eu tenho o Iagoni, que é um drink que foi o nosso bartender Iago que criou, né? Foi daí que a gente tirou o nome. E ele, pra mim, é um dos preferidos meus e da casa tem saído bastante também. A gente deixa ele num destaque lá e o pessoal tem pedido e tem gostado bastante. E a gente tem uma gama muito grande de drinks, assim, desde o paladar mais doce para um paladar mais amargo, né? Aquele paladar que o pessoal gosta mais pro lado de São Paulo. Então todo o processo ele é muito gostoso e nisso, como eu gosto bastante, acaba dividindo, né, não tendo o preferido. O preferido que mais sai da nossa casa pelo público é o Yakult Cream, né, uma criação nossa também. Esse Yakult Cream ele é um drink mais doce que vai leite condensado, Yakult, a bebida alcoólica que no caso é a vodka. E sai bastante, sai muito assim. Então talvez seja o preferido do público na casa. Mas hoje também, assim como os pratos, tem essa divisão pela variedade ser bem grande e pelo gosto, né, das pessoas também mudarem. Então quem gosta de um drink um pouco mais seco, um pouco mais amargo, não vai gostar do Yakult Cream.
mas tem o Iagone como você com exemplo, e tem vários outros, onde a pessoa vai conseguir beber e gostar do que tá provando ali. Segundo a preferência das pessoas, né? E isso é legal de ter um cardápio variado, Sim, né? Que daí justamente. você pode agradar todos os paladares. E daí você comentou até que hoje o barman lá de vocês, que cuida basicamente sempre desses drinks, ele foi um aluno de um workshop de vocês. E vocês, no Terraço, vocês disponibilizam diversos workshops de drinks para ensinar essas confecções de bebidas. Eu queria que você contasse mais ou menos como surgiu a ideia de criar esse workshop e quais têm sido os um dos resultados você já mostrou, Sim. né? Um dos resultados hoje é uma das mentes pensantes ali do Terraço. Conta um pouco pra gente como surgiu essa ideia. O workshop, ele começou a ideia realmente na pandemia, né? Então, como eu falei, nesse período que a gente ficou teoricamente fechado, né? Nós ficamos fechados, mas não parados. Então, a gente conseguiu tirar bastante coisa que a gente tinha de ideia e começamos a colocar tudo no papel, começamos a desenhar de fato. Na pandemia nós até chegamos a iniciar a gravação de um curso online, né, de drinks e tal, mas a gente não conseguiu concluir, né, e eu falei, não, mas no retorno eu tenho todo um projeto pronto, eu tenho as aulas prontas, eu tenho tudo pronto, eu vou criar workshop presencial, porque é outra coisa que a gente não encontrava por aqui, né? Todos os cursos que eu fiz, tudo que eu fui pesquisar, tudo que eu fui estudar, foi só realmente para fora, né? Então tinha sempre que estar indo para São Paulo, para a capital, para a gente conseguir desenvolver alguma coisa legal, para a gente conseguir ter acesso a bons materiais, né? Por mais que hoje na internet a gente encontre bastante coisa, mas de coquetelaria ainda a gente fica ali meio desconfiado de algumas coisas que, né, quando a gente reproduz o que a gente vê ali, a gente vê que não é tão legal. Então, a gente teve essa ideia realmente na pandemia, houve esse desenho, e no retorno da pandemia a gente começou já a fazer, né, o Iago, eu não me recordo se ele é do primeiro ou do segundo workshop, eu acredito que seja do nosso segundo workshop, aluno do nosso segundo. E a gente recebe hoje no workshop pessoas que só querem ir lá para fazer um coquetel para elas mesmo, né? A gente recebe pessoas que querem trabalhar, a gente recebe pessoas de outros estabelecimentos comerciais, de bares, de restaurante, manda pra gente também, pra gente ensinar, porque ele é um workshop que a gente fala que assim, é um beabá para quem ainda não conhece, e para quem já conhece a gente lapida legal, né? A gente fecha uma turma de 6 pessoas no máximo, para que eles coloquem a mão na massa, para que a gente consiga trabalhar muito bem com essas 6 pessoas e a gente conseguir realmente fazer esse acompanhamento pessoal ali com eles, né? Se a pessoa está iniciando, nunca pegou numa coqueteleira na vida, a gente vai ensinar ela a pegar na coqueteleira, como que se faz. E se a pessoa já tem uma experiência, a gente vai passando algumas coisinhas a mais para ela fazer. Então o workshop ele surgiu nessa época e o resultado foi maravilhoso, nem nós esperávamos alcançar também essa meta de formar tantos alunos bons. O Iago é um exemplo nosso, que hoje é o nosso principal bartender da casa, e de um aluno nosso, isso é muito gratificante para mim, né, e para toda a equipe ali. E daí, Divone, como é possível participar, como é possível... já tem uma previsão de abertura de novas turmas, e como é possível participar quando as turmas abrirem? O workshop agora a gente fornece ele uma vez por mês, né? Então a gente não tem um encerramento de inscrições de turma, porque ele está sendo cíclico agora. Todo mês nós temos um workshop. O próximo vai ser no dia 19, né? No dia 19 de agosto a gente teve um agora já. No dia 19 de agosto nós teremos o nosso próximo workshop. Para se inscrever é só acessar pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, pelo próprio WhatsApp, né? A gente sempre direciona as inscrições pelo WhatsApp, mas lá você vai encontrar todas as informações, né? Data, horário, porque hoje a gente trabalha com diversos horários também. Como eu falei, o terraço hoje ele tem 3 ambientes. Antes nós dependíamos da casa ou estar fechada para a gente conseguir aplicar o workshop, né? Ou a gente dependia de algum horário e tal. Mas hoje, às vezes a casa está funcionando full time, a gente está lá na nossa área VIP, que é uma área reservada que a gente tem, fazendo esse workshop, a gente está fazendo ele lá, acaba até saindo às vezes pedido de cliente, os nossos alunos acabam fazendo esses pedidos de cliente, de caipirinha, né, quando está no meio do workshop, e porque a gente dá essa confiança mesmo, a gente sabe o trabalho que a gente faz e a gente acredita muito no pessoal que está ali também.
Então é só se inscrever pelo Instagram ou nos procurar pelo WhatsApp, pelo Facebook, que você vai encontrar as informações e vai estar todo mês aí acontecendo esse workshop. E Divone, eu queria saber, pra gente já encaminhando pro final, quais são algumas das novidades que o Terraço planeja para os próximos meses? Cara, o Terraço é isso, ele não para, né? A gente não para, a gente está sempre planejando coisas novas. Quando a gente viu que a gente tinha um potencial de chegar, né, numa esfera legal aí de mercado, recentemente abrimos para o almoço e o nosso planejamento futuro é a gente acertar bem esse almoço para a gente conseguir abrir mais horários também, né? Então a gente quer servir um café da manhã, a gente quer servir um bifezão de café da tarde. O Terraço tem a intenção de ser o primeiro estabelecimento a funcionar 24 horas dentro da cidade de Suzano, né? Isso, lógico, demanda um tempo, demanda um planejamento, que é tudo que a gente faz, né? Mas esse, com certeza, vai ser uma meta que a gente vai conseguir fazer. A gente vem trabalhando bastante para isso. A gente vai iniciar nos finais de semana, a gente vai abrir numa quinta-feira e vamos fechar somente numa segunda-feira, né, em determinado horário. Então, os planos do Terraço, eles vão acontecendo conforme as coisas acontecem lá, mas eles são gigantes, assim, a gente não tem muito limite. A gente hoje consegue pensar em uma outra unidade, não tem nada estruturado, mas a gente consegue pensar em uma outra unidade, a gente está desenhando também para isso, né? Então, o Terraço, até o final desse ano, a gente vai vir com bastante novidade anunciada, de fato. Que legal, Divone. E eu agradeço muito a sua presença aqui. Eu abro esse espaço para você fazer as suas considerações finais, destacar os dias, os horários que o Terraço também funciona. Bom, vamos lá. O Terraço hoje ele funciona de segunda a sábado, só domingo que a gente folga, né? Por enquanto, isso também já a gente vai estar funcionando aí dentro do nosso planejamento de domingo a domingo. Mas por enquanto a gente funciona de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até meia-noite, até quinta-feira, e nos finais de semana até 1h da manhã, né? Então, quando a gente abre 11h30, a gente não tem aquele período de fechar, a gente fica aberto. Então, se o pessoal às vezes não consegue almoçar porque já passou das 3 horas da tarde e tal, o lugar está fechado e tal, a gente está aberto direto dentro desse horário, das 11h30 até meia-noite, e nos finais de semana até 1h da manhã, né? Você consegue encontrar o Terraço nas redes sociais, tudo como Terraço Gastrobar, né? É legal seguir a gente para acompanhar. É muita novidade, né? É muito rodízio que vai trocando, é muita coisa nova que vai acontecendo. Então é sempre bacana acompanhar a gente por lá. Como a gente já está indo nas considerações finais, eu também gostaria muito de agradecer o Suzano hoje, né? Tanto pelo espaço e principalmente ter sido um parceiro muito importante para a gente, né? A gente tem essa parceria de longa data mesmo. Eu não me recordo quando que a gente iniciou, mas realmente faz muito tempo, né? Se a gente está 9 aberto, provavelmente há uns 8 a gente já está com o Suzano hoje aqui. Então, e vocês foram fundamentais aí nesse processo de crescimento do Terraço. A gente fica muito feliz em estar tendo essa oportunidade de estar aqui, porque vocês com certeza ajudaram bastante a gente chegar onde a gente chegou. Muito obrigado, Divone. É um prazer ter essa parceria com o Terraço Gastrobar. Agradeço muito a sua presença aqui, agradeço muito a sua contribuição e também agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.